Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Que bom, que bom. Fico muito contente que nós estamos aí para mais um dia de muito trabalho, de muito serviço, de muita aula. E ó, o Prega Lá Capá vai ser grande hoje, viu? Vai ser grande nesses últimos dias aí que nós precisamos dar uma acelerada nesse nosso conteúdo. Por isso o Prega Lá Capá vai ser grande. Por isso, meu pequeno gafanhoto, vimos aí até agora, até o capítulo 8, questão de relevo no começo do ano, vimos a questão da expansão territorial do Brasil, dos domínios morfoclimáticos, muito bem, isso mesmo que você está pensando, da divisão territorial do Brasil e tudo mais, questão dos estados, divisões políticas administrativas e tudo mais. Agora, nós vamos começar a ver especificidades brasileiras. Nós vamos começar a ver, nessa última unidade do livro, nós vamos ver a questão dos povos brasileiros. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho, isso aqui, meu gafanhoto, dos povos brasileiros. Nós vamos contar agora, nós vamos saber um pouquinho da história desses povos brasileiros. E nada mais do que nós falarmos dos povos brasileiros, do que nós começarmos com os indígenas. Então nós vamos vir aqui, ó, e nós vamos falar agora dos povos indígenas. Tá? Então nós vamos começar aqui a falar dos povos indígenas do Brasil. Então nós vamos falar dos povos indígenas de uma maneira bem sucinta e rápida. Nós estamos falando do capítulo número 9. Tá? Então eu quero que vocês peguem o livro de vocês lá, bem adquiridos, no capítulo de número 9. Tá? Pegando o livro de vocês no capítulo de número 9, nós vamos falar um pouquinho sobre os indígenas. A primeira coisa que eu preciso saber sobre os indígenas, quem são? Quem são os indígenas? Então eu venho aqui e coloco a primeira questão. Quem são? Quem são esses povos? Muito bem, para quem disse que são os povos, tá? Que já estavam aqui antes da chegada dos colonizadores. Os indígenas são chamados também de povos, não necessariamente os indígenas brasileiros, tá? Mas são os povos também que nós conhecemos como povos pré-colombianos, como os maias, os astecas ou os índios. Povos indígenas são povos que já estavam aqui, então eu venho com a resposta, tá? Quem são esses povos? São povos que habitavam o território antes da chegada dos colonizadores. Tá? Então, esses são os indígenas. São povos que já estavam aqui antes da chegada dos colonizadores. E nós precisamos saber que esses povos, eles são inúmeros. Nós temos inúmeras etnias, principalmente aqui dentro do Brasil. Então, sabemos que eram povos que já habitavam aqui antes da chegada dos colonizadores, tá? Graças a esse povo, vou contar um segredo para vocês, graças a esse povo nós tomamos banho, porque nós descendemos a nossa grande maioria dos europeus, e o europeu tem o costume de não tomar banho. Ainda bem que nós temos essa herança indígena muito grande, muito presente aí conosco, para fazer o quê? Muito bem, para nós tomarmos banho, graças a Deus. Mas eu sei que tem gente aí com a chegada da Covid, essa Covid bacana que está aí, né, conosco todos os dias diariamente, é um pleonasmo todos os dias diariamente, mas eu posso falar o que eu quero, porque eu sou um Deus, né, Lara? Então, graças a esse Covid bacana, tem gente que não anda tomando banho. Fiquei sabendo aí de um povo aí que não anda tomando banho. Depois, qualquer coisa, se vocês quiserem saber quem que é, a gente só conversa no chat lá, né, Vicente? E a gente já fica sabendo quem foi e quem não foi. Dentro desses povos que nós temos, né, todos, nós temos várias etnias. Então, vamos lá. Sabemos que no Brasil nós temos várias etnias
indígenas. Então, como eu sou uma pessoa muito querida, eu vou anotar que existem várias etnias indígenas. Quais são essas etnias indígenas que existem aqui? Então, a gente coloca, a gente elenca. Eu falo de várias que nós temos. O professor Lucas vai elencar apenas 3. Vamos colocar aqui apenas 3 etnias indígenas. Eu tenho quem? Eu tenho o Pano, tá? Que é uma etnia indígena. Eu tenho o G, que é uma outra etnia indígena. E eu vou anotar aqui, o Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani é o que está aqui na nossa região ainda. Ai, vocês devem ter escutado um barulho aí agora. Busquei no fio aqui. Tá? O Tupi-Guarani é o que está aqui na nossa região. A região de Guaíra, Marechal Cândido Rondon e tudo mais, existe. Legal, né? Existe o quê? Tá? A presença desses indígenas, os guaranis, tá? Os tupis guaranis que estão aqui na nossa região. Então, para nós começarmos, essas são 3 de inúmeras etnias indígenas que nós temos no Brasil, que estão distribuídas por esse vasto território brasileiro, que é o nosso querido e amado Brasil. Porém, esses indígenas, eles sofreram um pouco. Por que os indígenas sofreram um pouco? Não, sofreram muito. Tá? O que aconteceu? Quando nós tivemos a chegada dos colonizadores, então vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Vamos achar uma cor aqui. Eu vou colocar aqui, ó. A chegada dos colonizadores. Tá? Muito bem. Os colonizadores aqui chegaram. Quem foram os nossos principais colonizadores que nós tivemos? Nós tivemos portugueses, que foram os principais. Então, eu vou colocar aqui que os portugueses, quando chegaram no Brasil, no território, aproximadamente lá no ano de 1500, eles precisavam de mão de obra. Então, eles precisavam de uma mão de obra. Eles pegaram uma mão de obra escrava indígena. Então, primeiro eles tiveram, depois que eles foram usar a mão de obra escrava negra. Então, eles tinham uma mão de obra, tá? Vou ter, complemento aqui na mesma cor. Ó, mão de obra escrava, mão de obra escrava indígena. Com isso, houve um genocídio muito grande desses indígenas. O que é o genocídio mesmo? O genocídio é quando eu mato uma etnia ou quando eu mato um povo, tudo mais. Por quê? Porque eles não queriam trabalhar. Não é porque o índio é preguiçoso que ele não queria trabalhar. O índio tem uma outra cultura. O índio não é acumulador. Quem é acumulador é o europeu. O europeu que quer acumular, que quer mitocôndrias, quer ter cada vez mais. Isso é o que o colonizador quer, o homem branco quer. O índio não quer. O índio, ele vai lá, ele planta a mandioca dele, ele tem o alimento, ele vai lá, ele pesca, ele caça, ele coleta para o outro dia e para aquele mesmo dia. Ele não vai lá e acumula para 15, 20 dias. Isso é costume do europeu. Então, os europeus, os colonizadores chegam aqui e encontram os indígenas servindo como mão de obra escrava. Então, foram os primeiros escravos que nós tivemos no Brasil, foram os indígenas, e depois nós tivemos os negros. Mesmo assim, até hoje, nós temos o quê? Contra esse povo? Um genocídio muito grande. Então, o genocídio já começa naquela época, um genocídio contra os povos indígenas, tá? Por que nós temos um genocídio contra os indígenas? A cultura indígena é muito diferente da nossa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um motivo desse genocídio seria a cultura. Por que eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, tá? O índio, ele cultua muito a natureza, ele gosta muito da natureza. A natureza é o Deus do índio, tá? Então, ele vive muito da natureza, da exploração, da raiz e tudo mais. Chegam os colonizadores e depois os fazendeiros, com o passar do tempo e tudo mais, sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a ocupar as terras indígenas para cultivar. Então, o genocídio acaba acontecendo por que motivo? Eu tenho um motivo aqui, por exemplo, da agricultura, / pecuária, ou seja, o homem branco, o colonizador, o agricultor, ele está tomando as terras que são dos indígenas para fazer o quê? Para produzir.
E isso vai gerando um conflito muito grande. Acabam se tornando um genocídio. O fim desse povo. É o que vai acontecendo. E aí surgem inúmeras discussões, vamos deixar bem claro isso aqui, tá? Inúmeras discussões, o que é cultura indígena, que as pessoas não pensam na cultura indígena, que os índios são qualquer um, que eles não servem para nada, que eles não prestam, que índio é isso, que é índio aquilo, tá? Isso não acontece, não é essa discussão que eu quero fazer com o momento. Eu estou falando que esse genocídio acontece principalmente pela invasão de terra desse povo, tá? Então o genocídio acontece pela agricultura e pela pecuária, devido ao motivo da invasão das terras, tá? Então, as terras indígenas acabam sendo invadidas, tá? Então, essas terras indígenas acabam sendo invadidas principalmente para nós utilizarmos para a agricultura e para a pecuária. Mas como que vivem esses indígenas atualmente, tá? Como que eles vivem então? Índio vive em oca? Não. Tá? Eles vivem em aldeias? Sim. Vivem em cidades? Também. Como vivem? Tá? Eles estão nas cidades hoje nós estamos andando para lá e para cá, às vezes nós encontramos ou nós encontramos um povo perdido, um grupo de indígenas, uma família. Por que nós encontramos eles perdidos? Tá? Por que eles estão lá? Porque como que eles estão vivendo? Qual que é a forma deles viverem? O motivo para eles viverem hoje desse jeito? O que leva eles a fazerem isso? Qual o motivo? Tá? Eles estão vivendo assim hoje, principalmente de que forma? Tá? Eles vivem nas suas próprias aldeias, ou que nós chamamos de terras demarcadas, ou em suas reservas, tá? Terras demarcadas e as reservas são lugares criados por mitocôndrias. Terras demarcadas e as reservas são criadas pelo governo federal para falar que naquele lugar, naquela área delimitada, aqui, somente os índios podem viver e somente os índios podem utilizar essa terra. Porém, o que acontece? Muito bem, tá? Esse povinho aqui, eles estão começando a invadir essas terras aqui, gerando conflito. Gerando conflito pela agricultura, pela pecuária, e eu estava esquecendo de um fator muito importante, o garimpo. Tá? Retirar pedras preciosas. Isso também acontece muito. As pessoas querem fazer muito isso aqui. Tá? Então eles acabam utilizando muito, fazendo com que esse povo não tenha onde viver. Esse povo tende a acabar fugindo, acaba procurando outros lugares para sobreviver. Tá? Então essas são algumas realidades de como esse povo indígena vive. Eles têm que... O índio pode ter iPhone, professor? O índio pode ter iPhone. O que impede o índio ter iPhone e continuar com a cultura indígena? A cultura é o quê? É a religião, é a língua, é o costume. Tá? Você é da cultura que você é católico, você vai à missa. Você tem um costume na tua família que quando tem velório você dá risada. Então isso é o quê? Você faz festa em velório. É uma cultura, o nordestino faz muito isso. O professor Lucas é de família nordestina, minha avó é nordestina, minha avó paterna, Dona Carmélia, tá? Ela é de fazer assim nos velórios. Quem já foi em velório da minha família é uma coisa comemorada. Enquanto nós estamos com o defunto deitado lá de um lado, do outro lado nós estamos fazendo festa. É um costume de família. Tá? Então, quando nós estamos falando de um costume de família, de um povo de família, de uma questão familiar, é cultura. Isso deixa de eu ter um iPhone ou não? Claro que não, eu continuo tendo um iPhone, minha cultura está ali. O índio é a mesma coisa. Ele pode ter um iPhone e ele pode viver ainda da natureza. Tá? Então, a cultura continua a mesma e tudo mais. Então, falando de como vivem e como que é a educação. E a educação desse povo? Existem escolas indígenas, tá? Contando para vocês aqui que existem escolas indígenas. O que são essas escolas indígenas? O povo vai para a escola estudar, dentro da própria aldeia. Tá? Vêm os professores, que vão ensinar os costumes, as tradições e a história daquele povo, e professores de fora que vão contar a história do povo de fora. Eu vou dar aula de geografia. Vou contar geografia, relevo, tal, como que é uma indústria, o que é uma indústria. O professor deles vai contar a história deles.
Eles têm um professor de português que também ensina as regras gramaticais, por exemplo, na língua que eles falam, o tupi-guarani, por exemplo. Então, eles acabam estudando. Indígenas também estão cada vez mais inseridos dentro do mercado de trabalho e dentro de nossa sociedade. Tá? Indígenas que estudam, que vão fazer faculdade, que buscam as mesmas igualdades do que qualquer outro povo. Então, essa é um pouco da nossa realidade aí, quando nós estamos falando dos indígenas do capítulo de número 9. Beleza? Pessoal, já, eu só vou dar uma editadinha aqui, beleza? Já nós começamos com o capítulo de número 10, que eu quero falar um pouquinho sobre a questão da migração. Beleza? Evapt e vupt. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Depois desse vapt e vupt, vamos para o capítulo de número 10, meu pequeno gafanhoto. Vamos lá então, um trocinho. Vamos lá então. Peguem lá e vamos falar sobre migração. Agora eu quero contar para vocês um pouquinho a história de um povo que migra, tá? Um povo que realiza um determinado movimento. Nós vamos falar agora, meu gafanhoto do sertão de Miriti, sobre o que é migração, tá? Vamos trabalhar um pouquinho então o conceito de migração. Primeiramente eu pergunto para você que está me assistindo de pijama ainda. Vamos lá. Primeiramente, eu faço a seguinte pergunta. Aqui, ó. Meu Deus. O que é migração? Tá? Primeiramente, eu preciso saber o que é migração. O que é migração? Toda vez que eu faço a pergunta, eu preciso saber da resposta. Então, migração é um movimento realizado dentro de um país ou entre países, tá? É um movimento realizado dentro de um país ou entre países por uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas. Então, vou colocar assim, ó, por uma pessoa, por um motivo. Aí que vem a questão. Agora que eu quero... Essa é a definição. Então, migração, o ato de migrar, o ato de realizar um movimento. Eu moro em Marechal Cândido Rondon e estou indo para morar em Primavera do Leste, Mato Grosso. Eu tenho um motivo. Por que eu estou migrando? Por que eu estou realizando esse movimento migratório? Qual o motivo para eu migrar? Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho. Por que as pessoas migram? As pessoas migram, meu pequeno gafanhoto, por duas coisas. Tá? As pessoas migram por um motivo assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Os motivos que as pessoas migram. Eu gosto de pôr assim, ó. É um conceito que está até no livro de vocês, muito legal de trabalhar. As pessoas migram por causa disso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. As pessoas migram por causa disso, ó. Por causa da zona de atração. E elas migram por causa da zona de repulsão. Então, as pessoas migram por causa disso aqui, ó. Zona de atração e pela zona de repulsão. Muito bem, eu moro em eu moro em Marechal Cândido Rondon. Moro aqui a minha vida toda. Eu arrumei um emprego em Primavera do Leste, Mato Grosso. Vou trabalhar lá. Então, Primavera do Leste é uma zona de atração porque lá tem emprego. Só que daí, como eu não sou geógrafo e não conheço muito Mato Grosso, as pessoas falam, ó, aqui é calor, cuidado. Mas eu vou do mesmo jeito. Vou lá. Ou não assisti às aulas de geografia sobre clima do professor Lucas e vou para Mato Grosso. Vou morar lá. Cheguei lá no Mato Grosso, 2 meses morando em Primavera do Leste, você não aguenta o calor.
Primavera do Leste, eu fui trabalhar lá porque lá tinha condições de emprego para mim, era uma zona de atração. Uma cidade que me atraía. Fui. Cheguei lá, o calor é tão grande que de zona de atração virou uma repulsão. Ou seja, o clima seco ou o clima tropical fez com que Primavera do Leste se tornava uma zona de repulsão. Repulsão. Eu tenho uma repulsão pela Lara. Eu odeio a Lara. Não gosto da Lara. Eu tenho uma atração. Eu gosto daquele lugar do Vitor. Opa, legal. Então, eu vou. Eu odeio, eu não quero. Eu saio, eu gosto, eu fico. Tá? Então, a zona de repulsão é aquilo que me repugna, aquilo que me deixa repugnado, aquilo que me entristece, aquilo que me deixa assim, eu não quero mais saber daqui. Um trauma, vaso, repulsão. Aí eu vou para um lugar que me atrai, um lugar mais interessante, tem melhores condições de vida. Opa, legal, então eu venho morar. Um exemplo clássico, vamos falar de guerra. Guerra é um exemplo de zonas de atração e de repulsão. Eu sou morador do Líbano, eu moro no Líbano. O Líbano sofre de guerra tem mais de 30 anos, problemas de pessoas morarem. Sabe para onde os libaneses vêm morar? Os libaneses vêm morar no Brasil. Então, a guerra no Líbano é uma zona de repulsão. Então, eu coloco aqui, a guerra é uma zona de repulsão no Líbano. E a atração aqui, tá? São o quê? O acolhimento. O Brasil acolhe bem o libanês. Então, eu coloco o acolhimento. Tá? O acolhimento é muito interessante, é bom, é uma zona de atração. Eu morava em Nova Aurora até o ano de 2012. Vim morar em Marechal Cândido Rondon porque eu vim fazer faculdade. Queria fazer geografia. Queria não. Eu tinha o objetivo de fazer geografia, hoje sou formado em geografia. Marechal Cândido Rondon era uma zona de atração para mim. Por quê? Porque tinha a faculdade. Então eu coloco aqui, faculdade. Tá? E a zona de repulsão que eu tenho aqui, Nova Aurora, é por quê? Porque não tem faculdade. Nova Aurora mal tem asfalto, tá? Que diz a faculdade, né? Nova Aurora é uma cidade que tem 10 mil habitantes, só para vocês terem noção. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, por que as pessoas migram? As pessoas migram porque elas têm motivos. Esses motivos podem ser bons ou podem ser ruins. Condições climáticas, condições de guerra, condições políticas, condições sociais, as pessoas acabam realizando um movimento de migração. As pessoas acabam migrando. E para nós entendermos isso, eu quero passar um conceito para você muito rápido. Eu preciso saber que existe a diferença entre emigrante, então fixa aqui comigo, tá? Eu tenho emigrante versus o imigrante. Perdão, não é versus, tá? Eu quero mostrar isso aqui, come here please, tá? Quero mostrar que são conceitos diferentes, mas é a mesma pessoa. Quer ver? Vou colocar aqui, país A. Presta atenção aqui. Tá prestando? Tá vendo? Muito bem. País B. Moro aqui no país B. Então, o professor Lucas mora no país B. Está vindo morar a partir de agora para o país A. Esse movimento de migração que acontece tem dois nomes. Ele pode ser chamado de emigrante e ele pode ser chamado de imigrante. Qual é a diferença? O ponto de vista. Como assim a diferença é... Desculpa o barulho, se estiver fazendo algum barulho aí, tá? Qual é a diferença entre um e outro? Come here, please. Para a pessoa que está aqui no país B, por exemplo, os meus parentes, tá? Os meus parentes, eu sou um emigrante. Eu estou saindo, de exit, tá? Exit, tá? De saindo, picando o pé. E para o país A, eu sou um imigrante. Eu estou chegando. Um exemplo clássico dentro de Marechal Cândido Rondon. As pessoas que vieram trabalhar, por exemplo, no frigorífico, como o pessoal do Haiti. Os haitianos, eles sofreram
por causa do terremoto e tudo mais, o terremoto se tornou uma zona de repulsão. O Haiti se tornou uma zona de repulsão para os haitianos. O que eles fizeram? Eles buscaram outras condições de vida. Então eles vão para outro país, vieram para o Brasil. O Brasil é uma zona de atração porque oferece emprego para eles. Tá? Oferecendo emprego é o seguinte, os haitianos que vieram para cá, para nós, eles são chamados de imigrantes, porque eles chegaram. Para os parentes deles que ficaram no Haiti, eles são chamados de emigrantes. Então, o imigrante e o emigrante é a mesma pessoa. O que muda é o ponto de vista de onde eu estou. Então, todas as pessoas que vêm morar aqui no país, aqui no Brasil, e elas estão vindo de outro país, elas são chamadas de imigrantes. Tá? Todas as pessoas que estão saindo do nosso país e indo morar em outro país, elas são chamadas de emigrantes, porque elas estão saindo de um lugar para ir para outro lugar. Tá? Então, esses são os conceitos que nós temos aí. E por que existe a questão da migração? Desde quando houve a migração? Nós somos descendentes de, por exemplo, italianos, alemães, poloneses, africanos, né? Senhoras e senhores, nós somos descendentes de imigrantes. Então, os imigrantes já começaram a chegar no Brasil aqui lá para os anos de 1800 e pouco. Legal, né? Muito legal. Mas por que eles estão chegando aqui desde 1800 e pouco, professor? Qual o motivo deles virem aqui desde os anos de 1800 e pouco? Eles vinham buscar condições de trabalho, melhores condições de vida. A Itália, por exemplo, as pessoas que vieram morar para cá eram pessoas pobres italianas. Você pode acreditar. Tá? Os nossos descendentes não eram ricos, que tinham terras no Mato Grosso, terras na Itália. Né? A Itália estava passando por um processo de reunificação e tudo mais. O que aconteceu? Essas pessoas não tinham mais condições de vida, elas buscaram novas condições de vida. E por que elas vieram morar, por exemplo, no sul do Brasil? Por que os descendentes de europeus vieram morar no sul do Brasil? Condições climáticas muito parecidas com a deles. Isso se tornou melhor e mais interessante para eles. Por isso eles vieram para o sul do Brasil. A mesma coisa aconteceu com os japoneses. Os japoneses não tinham mais do que viver no Japão, sabiam muito bem a agricultura, vieram em 1909, primeira leva chegou no navio Kasato Maru, em São Paulo. E eles foram se espalhando. Então, existem esses movimentos migratórios. Os imigrantes estão vindo aí faz muito tempo. Tá? Mas existem dois motivos para esses imigrantes virem. Por exemplo, os imigrantes europeus começaram a chegar aqui nos anos de 1800 e pouco, o governo tinha desculpa de fazer o quê? Que esses imigrantes deveriam vir para o Brasil, olhem que sacada do governo, naquela época, porque precisava de trabalhadores, essa era a desculpa, precisava-se de trabalhadores. Mas, na verdade, o Brasil tinha, por trás dos panos, queria embranquecer a população. Por que queria embranquecer a população? Porque a maioria da população era negra. A maioria da população sendo negra, isso era um motivo de vergonha para as pessoas naquela época. Por isso eles queriam os imigrantes europeus, porque eles eram brancos. E, dentro do Brasil ainda, existem movimentos migratórios. Tá? Então, movimentos migratórios no Brasil. Que movimentos migratórios são esses? Vou dar alguns exemplos. Trabalhadores. Eu estou saindo do Nordeste, zona de repulsão, seca e tudo mais, e estou vindo para São Paulo, zona de atração, para trabalhar. Muito bem, eu estou vindo trabalhar em São Paulo. Tá? Então eu venho com condições de filho, pego a minha família nos anos 50, 40, 60 e venho trabalhar nas indústrias de São Paulo. De repente, São Paulo, que era uma cidade que não tinha muitos habitantes, em poucos anos passou a ter mais de 10 milhões de habitantes com a chegada desse povo. Outros exemplos de imigração que nós temos, que eu já comentei com vocês, é a questão do êxodo rural. Tá? O êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. As pessoas saem do campo e vão morar na cidade em busca de melhores condições de vida, trabalho. Os trabalhadores que saíam do Nordeste, pessoas que saíam do Nordeste, iam trabalhar na construção de Brasília. Também é um exemplo. Eu estou em busca de cultura, de trabalho, melhores condições de vida. Por isso que eu acabo migrando de um lugar para outro. E eu acabo realizando esses movimentos migratórios.
Beleza? Uma pincelada então no capítulo 9 e no capítulo 10 para a gente pegar aí e fechar isso aí quanto antes. Beleza? Nós nos encontramos daqui a pouco no chat. Anotem lá qualquer coisa. Um forte abraço.